espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de ciências. Então vamos lá, né? Abrindo o livro aí na página 100, tá bom? Nós vamos dar início aí a uma matéria nova, tá? Então eu quero que vocês acompanhem, tá? Com o livro de vocês. Então abram o livro e vão acompanhando aí a aula, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje, gente, um pouquinho sobre as transformações dos materiais. O que isso quer dizer? As transformações, né, que os alimentos, por exemplo, sofrem no dia a dia, né? Então, vamos dar um exemplo aí bem fácil, que todo mundo conhece, né? O milho, né? A gente consome o milho na forma verde, né? O milho verde, né? Que eu acho que todo mundo aí já comeu, já experimentou, né? E quando o milho tá maduro, ele é colhido, né? E é retirado os grãos ali da espiga, né? E ele serve para várias coisas, né? Pode ser consumido aí na forma milho verde, a gente come. Grãos, os grãos podem ser usados para alimentar animais, né? O grão do milho moído, né? Também aí ele é introduzido na nossa alimentação, né? Em forma de farinha, de fubá. A gente consegue fazer vários alimentos aí com o milho, né? Quando ele sofre as mudanças, a gente pode fazer broa, pamonha, né? Na forma de farinha aí, né? Ele é o fubá, né? Que a gente usa aí para fazer angu, tem para fazer broas, né? Então, essas são as mudanças, né? Que esse alimento sofreu. Então, ele foi o quê? Sofreu o quê? Transformação, né? Assim. Então, nós vamos falar aí um pouquinho quais os fatores que influenciam a transformação dos materiais e como os materiais se transformam, né? O que são transformações? Transformações é o quê? Que os materiais podem mudar de cor, pode mudar o cheiro, a textura, o estado físico, sabor, além de outras mudanças que eles podem sofrer, né? Então, as transformações podem ser físicas ou químicas, não é assim? Em uma transformação física, os materiais mantêm a sua composição química. Apenas a forma e a aparência são alterados, né? Ele pode... O derretimento do picolé, por exemplo, tem um picolé. Se a gente tirar ele da geladeira, ele vai derreter, não vai? Só que ele não sofreu nenhuma alteração química, né? Ele sofreu uma alteração o quê? No estado dele, né? Na forma física dele, não é assim? Mas se a gente chupar o picolé ou se ele tiver líquido ali a gente experimentar, ele vai ter o quê? O mesmo sabor, não é assim? Então ele não passou por nenhuma transformação física, ele simplesmente alterou a sua forma, tá bom? E depois, numa transformação química, aí é diferente, né? Os materiais têm a composição alterada, né? Eles realmente modificam, né, a sua composição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A madeira, por exemplo, né? Quando a gente queima a madeira, ela vai se transformar o quê? No carvão, não é assim? Então, devido à transformação química que ela sofreu, né, acontece a ação como o quê? O fogo, não é? Então, aí fica bem diferente. Era um pedaço de madeira, transformou no carvão, e esse processo a gente precisou o quê? Do fogo. Então, ela sofreu o quê? Uma transformação química, tá bom? A madeira passou por uma transformação química e se torna o quê? O carvão depois que a gente queima ela, né? Então, ela se transformou em outro produto. Ela não é mais a madeira, né? Agora ela virou o carvão. Então, ó, alterou a forma, somente a forma, né? Aí vocês sabem que é o quê? Uma transformação física. Sofreu o quê? Né? Uma mudança de forma, né? Vocês lembrem do exemplo do picolé, tá bom? Que aí vocês não vão esquecer. Transformações reversíveis e irreversíveis. Reversíveis, gente, quer dizer o quê? Que pode o quê? Sofrer ainda mudanças, né? Que eu consigo alterar. Irreversíveis
eu não consigo alterar, tá bom? Eu não consigo mais mudar. Aconteceu esse processo, eu não consigo modificar. Então, ficou o quê? Irreversível. Não consigo modificar, tá bom? Então, aqui, no nosso dia a dia, nós temos aí vários exemplos, né? O material pode ser transformado aí reversível, que a gente vai conseguir alterar, e irreversível, que a gente não vai conseguir alterar mais, né? Então, a gente vai falar o quê? Da pedrinha de gelo, por exemplo, né? O gelo. O gelo, a gente consegue alterar a forma dele, não consegue? Ele tá lá no congelador, numa temperatura baixa, a água se transformou em gelo. Ela passou do estado sólido para o líquido. Quando eu, do estado líquido para o sólido, aliás. E quando eu retiro da geladeira, ela passa o quê? Do sólido para o líquido, não é assim? Então, só que ela é água, não é? Não sofreu nenhuma... A gente consegue alterar a forma dela, não é assim? A gente consegue congelar e descongelar. A gente consegue fazer alteração aí no estado da água, né? Agora, o que acontece? Se a gente vê aí, igual tem no livro de vocês, tem um exemplo que tem uma folha. A gente vê aí as árvores com a folha verdinha, né? Aí depois a gente vê algumas folhas que elas estão o quê? Queimadas, tem partes delas que estão assim amareladas, não é assim? Tá secas, então ela já foi o quê? Queimada pelo sol. Depois que essa folha foi queimada pelo sol, eu não consigo mais alterar essa coloração dela, não é assim? Eu não consigo reverter, eu não consigo recuperar a parte queimada e fazer que ela fique verdinha de novo. Então, essa aí é uma parte o quê? De alterar, irreversível, né? Nós estamos falando aí da transformação irreversível. Eu não consigo modificar. Então, a reversível, eu consigo modificar, né? Então, nós estávamos falando aí da água. A água líquida mantida em baixas temperaturas se solidifica, né? Formando o gelo. O inverso também é possível, ou seja, o gelo for aquecido, ele derrete e se torna água líquida, né? Então, a gente consegue alterar aí, né, o formato, né? Então, a gente consegue o estado da água, alterar o estado. Então, é o que? Uma mudança, uma transformação reversível. E quando aí o exemplo que eu dei para vocês da folha, né? Não consigo mudar. Então, é o que? Irreversível. Aí, vocês anotem aí, irreversível, né? Que eu não consigo alterar. Reversível, que eu consigo alterar, tá bom? Pode acontecer uma mudança, ok? A gente vai falar agora de umas transformações do nosso cotidiano, coisa que a gente vivencia no nosso dia a dia, que são coisas muito simples. Quando, por exemplo, a gente vai cozinhar um ovo, quando a mãe de vocês aí vai cozinhar ovo, a gente coloca o ovo, né? Ele tá dentro ali da casca, se a gente quebrar o ovo, ele tá o quê? Ele tá líquido, né? Ele tem uma consistência ali, bem molinha, né? Líquida. E quando a gente cozinha o ovo, ele fica o quê? Ele fica uma consistência o quê? Ele fica durinho, não é? Ele fica bem durinho. Então, o ovo sofreu o quê? Uma transformação, né? Ele sofreu uma transformação o quê? Química, né? Porque a gente aqueceu, né? Por um determinado tempo. Então, durante esse processo aí, o ovo sofreu uma transformação química. Ele mudou a consistência dele, né? Ele deixou aí, né, de ser o ovo que a gente quebrou ali na casca e viu como é que ele é, que todo mundo já viu aí como que é o ovo, né? E quando a gente cozinha, ele vira o quê? Um outro alimento, né? Ele vira o quê? A consistência dele mudou, né? Ele virou o quê? Um ovinho bem firme ali, né? E quando a gente pega esse mesmo ovo, por exemplo, e a gente, em vez de cozinhar ele, a gente frita ele, né? O que acontece? Ele sofre uma mudança também, não sofre? O ovo frito com o ovo cozido, eles têm o quê? Texturas diferentes, não é? Não é o mesmo alimento, ele também sofre uma transformação, né? Então, quando a gente cozinha o ovo, ele fica de um jeito. Quando a gente frita, ele fica de outro jeito, não é assim? Então, assim, ele sofre transformações, mas acontece que a textura dele fica diferente de quando a gente frita e quando a gente cozinha o ovo, né? Para que as transformações aconteçam, deve haver alguma mudança nas condições em que o material é submetido. Como a ação mecânica de triturar, igual o milho, né? O milho tá lá o grãozinho, se a gente tritura, ele vai virar o quê?
né? Vai virar uma farinha, vai virar o fubá. A diminuição ou o aumento da temperatura, né? Igual a gente falou do gelo, né? Se a gente colocar em baixa temperatura, né? A água em baixa temperatura vira o gelo. Se a gente, né, tirar, ele acontece que vai derreter, não é assim? Então, igual o ovo, se a gente colocar ele lá para cozinhar, ele tá sofrendo o quê? A gente tá aumentando a temperatura, né? Então, as mudanças, elas estão relacionadas à trituração, à diminuição e o aumento das temperaturas, ok? Então, gente, nós vamos prestar atenção aí na hora da gente fazer os exercícios da aula de hoje, porque ficar bem atento, que são exercícios mais de observação, tá bom? Então, vocês vão observando aí que tem coisas que é do dia a dia de vocês, tá? As transformações que os alimentos sofrem, as transformações que os materiais sofrem, tá? E lembrem que as mudanças, elas têm a ver muito com as temperaturas, tá bom? Em que esse material aí é submetido. Ok, turminha? Eu vou deixar a atividade para vocês fazerem lá no portal, tá bom? Do livro aí de ciências. E vocês postem a atividade lá para mim, ok? Estou aguardando vocês. Até a nossa próxima aula.